Homem aí dá um glória a Deus bem forte. Não, meu irmão, homem dá um glória a Deus um pouco mais forte. Amém? Quem é homem aí dá um glória a Deus? Aleluia! Nós somos homens, queridos. E não simples homens, nós somos homens de honra, não é verdade? Porque cada vez mais, irmãos, nós vemos que o mundo ele está seguindo um curso. Cada vez mais o mundo ele está seguindo por um caminho, ele tem alvos, ele tem objetivos. Mas cada vez de uma forma mais clara, nós precisamos ter no nosso coração que o curso do mundo não é o curso que Deus planejou para mim e para você. E é interessante que quando nós começamos a ler esse texto em Efésios capítulo de número 1, verso 18, Paulo ele está falando algo para os Efésios, para a igreja de Éfeso. Está falando para crente. Fala para quem está do seu lado e fala assim: Paulo está falando para crente. Meu irmão, ele está falando para uma igreja que ele já tinha ensinado. Ele está falando para pessoas que conheciam a palavra. E ele faz essa oração e ele diz: eu oro mais uma vez para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para entender a grandeza de tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, viver e ter. Aleluia. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo que é possível nós sermos salvos, é possível nós ouvirmos e conhecermos até um certo ponto a palavra de Deus, mas não andarmos da forma que Deus nos chamou para andar. É possível, meu irmão, nós frequentarmos igrejas, mas nós não temos um parecer e um proceder como Deus deseja que nós venhamos ter. E é por isso que Paulo disse: eu oro para que os olhos do coração sejam iluminados. Por que os olhos do coração? Porque Provérbios capítulo de número 4 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Porque é do coração que vem as saídas de vida. É do coração que vem aquilo que é importante, irmãos. E nessa noite, a minha oração, nessa noite o desejo do Senhor é que os olhos do nosso coração sejam ainda mais abertos, para que nós possamos andar como uma geração, como um grupo seleto de homens que vivem uma vida diferente. Você pode dizer algo comigo? Diga assim: eu fui chamado para viver uma vida diferente. Afinal de contas, irmãos, nós somos chamados para viver uma vida de honra. E, meu irmão, essa semana Deus começou a falar do meu coração, e Ele começou a dizer: no meio de uma geração corrompida e destinada a coisas ruins, eu estou levantando uma geração de homens de honra. Aleluia, você faz parte dessa geração, querido. Aleluia. Deus tem nos chamado nos últimos dias, irmãos, para a luz do Senhor brilhar na nossa vida como nunca antes brilhou. Deus quer, querido, ver você fazendo diferença no seu trabalho. Deus quer ver você fazendo diferença na sua casa. Deus quer ver você fazendo diferença no ponto de ônibus, andando pela rua, no semáforo, abastecendo o seu carro no posto de gasolina, passando as suas compras no supermercado. Deus está nos chamando para viver uma vida diferente. Mas logo, se Deus está nos chamando para viver uma vida diferente, só existe uma vida diferente quando existem atitudes diferentes. Como assim? Meu irmão, certo dia caiu a minha ficha que eu estava muito acima do meu peso. E minha mãe olhando para mim, eu comecei a olhar qual era o meu cardápio, e era todo dia à noite: lanche, pizza, lasanha, macarrão, lanche, pizza, lasanha, macarrão, Coca-Cola, Guaraná, sorvete da Pinguim. E era só assim. Não indo na academia, não jogava mais bola. De repente, meu irmão, comecei a olhar para mim, eu falei: ei, eu não posso ficar gordo do jeito que eu tô. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso começar a ter atitudes diferentes da que eu tenho tido, senão eu vou permanecer da forma que eu estou, porque só existe mudança na nossa vida se existir mudança nas atitudes que nós temos. Aleluia. Deus deseja nos levantar como uma geração que vai fazer a diferença, irmãos. Deus não quer apenas igrejas cheias, mas Ele quer homens levantados, cheios do poder dEle. Ele quer homens, meu irmão, que não vão se corromper com as coisas desse mundo.
Ele quer homens, meu irmão, que quando todo mundo diz sim para aquilo que é errado, nós falamos não para aquilo que é errado, e nós falamos sim para aquilo que é certo. Aleluia. E tem uma história lá em 1 Reis, capítulo de número 19, vai lá comigo. E fala um pouquinho, meu irmão, daquilo que eu e você, às vezes, podemos achar que nós estamos vivendo. Aleluia. 1 Reis, capítulo de número 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem chegou lá, diga: eu sou um homem de honra. Glória a Deus. 1 Reis 19. E diz assim, no verso de número 14: e ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. O que estava acontecendo aqui, irmãos? O povo estava vivendo um período de uma vida que não era a vida que Deus tinha planejado para eles. O próprio Elias está falando: o povo abandonou a fé, o povo abandonou o costume, o povo está vivendo uma vida de pecado. O povo, que povo? O povo de Israel. Ele não está falando apenas das pessoas do mundo, mas ele estava falando que as pessoas de dentro da igreja, elas estavam vivendo um estilo de vida que não agradava a Deus. E ele começa a dizer aqui: Deus, eu estou sozinho. Deus, todo mundo está escolhendo por aquilo que é errado, e só eu estou escolhendo por aquilo que é certo. Irmãos, quantas vezes na nossa vida parece que só a gente está remando para um lado e todo mundo está remando para o outro, não é verdade? Quantas vezes até mesmo dentro da sua casa parece que você está remando para um lado e sua esposa e os seus filhos estão remando para o lado oposto. E para ajudar, tem vezes que parece que até a sogra e o sogro estão ajudando a remar para o outro lado, não é verdade? E você olha e fala: estou sozinho, o que eu vou fazer? E às vezes nós nos encontramos na mesma situação de Elias. Nós falamos: e aí, Deus, eu estou sozinho, todo mundo da igreja está indo para lá, e eu sei que eu preciso ir para cá, porque esse caminho é o certo que o Senhor está mostrando da tua palavra. Continua lendo comigo, olha o que acontece. E ele diz assim a partir do verso número 15: e disse o Senhor a Elias: vai e volta para o seu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Verso 17: quem escapará da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapará da espada de Jeú? Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 como você, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Irmãos, olha o que está acontecendo aqui. O profeta está virando para Deus falando assim: Deus, eu estou sozinho. E Deus está falando para ele: continua, porque você não está sozinho não. Existem mais 7.000 como você. Meu irmão, eu falo para você: quando você achar que as coisas estão difíceis, quando você achar que você está sozinho, se lembre, querido, existem outros homens de honra como você. Existem homens como esse que está sentado do seu lado, que ele está prontinho para caminhar junto com você. Ele está prontinho para permanecer na verdade que dá resultado. Aleluia! Nós não estamos sós. Deus está levantando uma geração que vai fazer a diferença. Deus está levantando homens de valor, meu irmão, que independente das circunstâncias, continuam firmes, porque nós estamos firmados numa rocha que nunca se abala. Aleluia! Aleluia! E de repente, meu irmão, um sentimento começa a mudar no coração do profeta, porque ele já vê que não é só ele, mas é ele mais 7.000. É por isso que unidos somos mais fortes. É por isso que Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
E no último versículo desse texto diz que onde existe essa união, o Senhor ordena a sua bênção. Aleluia! Existe uma bênção, querido, reservado para quando nós estamos juntos. Existe uma unção para produzir coisas que nós não conseguiríamos fazer quando nós estamos sozinhos. Aleluia! Quando nós estamos juntos, quando você está lá, você já não consegue mais empurrar, as suas forças elas estão acabando. De repente vem uma pessoa que simplesmente coloca 2 dedos e te ajuda e faz toda a diferença. Fala para quem está perto de você e diga assim: eu quero fazer a diferença na sua vida. Olha para o outro e fala assim: eu quero fazer a diferença na sua vida, irmão. Aleluia. E como nós vamos fazer essa diferença, irmãos? Tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Filipenses diz. O mundo busca os seus próprios interesses, mas nós, como filhos de Deus, nós não buscamos os nossos próprios interesses, nós buscamos o interesse de ajudar a vida do nosso irmão. Vai lá comigo para Romanos capítulo de número 12. Aqui Paulo, mais uma vez, irmãos, ele fala de uma atitude que nós precisamos ter. Aleluia. É por isso que nós somos homens de honra. É por isso que nós somos homens da palavra, nós somos homens do Espírito, para nós podermos ser bênção na vida dos nossos irmãos, ser bênção na vida das nossas famílias. Aleluia. Glória a Deus. E Romanos capítulo de número 12, ele diz assim, a partir do verso número 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e se apegue ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Irmãos, quem aqui deseja agradar o coração do Senhor? Você deseja agradar o coração do Senhor? E sabe o que acontece muitas vezes? Você sabia que um desejo nobre, se ele não for acompanhado de uma atitude correta, ele pode ser um desejo que vai te conduzir a viver uma vida errada? Como assim, Leandro? Você já ouviu falar nos jornais, nas revistas, na televisão, de alguma pessoa que entrou em um supermercado para roubar comida ou roubar galinha? Você já ouviu falar de alguma coisa com isso? Já ouviu? Porque a pessoa entrou para roubar comida, para roubar a galinha do vizinho? Para comer. O coração dele estava o quê? Desejoso em matar a sua fome. Meu irmão, comer, ter o desejo de comer e saciar a sua fome é um desejo nobre, sim ou não? Sim ou não? Pergunta para quem está perto do seu lado, fala assim: comer é pecado? Agora eu vou perguntar de novo: ter vontade de almoçar é um desejo nobre? É, meu irmão. E essa pessoa, meu irmão, ela estava ali, ela acabou transformando esse desejo em algo ruim, porque ele uniu esse desejo a uma atitude errada. Aleluia. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós começamos a desejar honrar o Senhor num outro nível, e pelo fato de nós não alinharmos a nossa atitude com esse sentimento correto, da forma que precisamos fazer, nós começamos a viver uma vida de uma espiritualidade falsa, e começamos a desonrar o Senhor ao invés de honrar. Como assim, Leandro? O que você está falando? Meu irmão, a melhor forma e a primeira forma de você honrar o Senhor é você amar as pessoas que Ele tem colocado ao seu lado. Não existe honrar a Deus se nós não amamos uns aos outros, irmãos. Aí a pessoa fala: Deus, eu quero te honrar, eu quero te adorar, eu quero glorificar o teu santo nome. Só que, meu irmão, o irmãozinho está passando do seu lado, ele fala assim: irmão, você pode orar para mim? Irmão, você pode me ajudar nisso? E ele olha para você e fala assim: não, eu não posso. E aí a pessoa vira as costas e ela: pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Isso se chama hipocrisia.
Isso, meu irmão, é uma atitude que os fariseus eles tinham. E nós não podemos, meu irmão, viver uma vida assim, porque se nós somos de fato homens de honra, nós somos pessoas que amamos uns aos outros cordialmente. Nós estamos prontos o tempo todo para honrar os nossos irmãos. Nós estamos prontos para cuidar uns dos outros. Aleluia, aleluia. É por isso que Paulo mesmo diz que antes mesmo de você tomar a ceia, se existe algo contra o seu irmão, para tudo, e vai acertar com ele, vai conversar com ele, vai andar em amor com ele. O próprio Jesus mesmo disse: se você está ali para entregar a sua oferta, e você está com coisas erradas no seu coração, vai lá e acerta a sua vida, irmão, depois volta a trazer a sua oferta, porque, meu irmão, a melhor atitude e a maior atitude que nós podemos ter como verdadeiros cristãos é andar em amor. E sabe o que é andar em amor, querido? É a chave do sucesso para o seu casamento, é a chave do sucesso para o seu relacionamento com o seu filho, é a chave do sucesso para o seu trabalho, porque andar em amor é andar em honra. Porque quando nós estamos amando, nós estamos honrando a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos amar, meu irmão, aqueles que nos fazem mal e orar por aqueles que nos perseguem. Quer andar em honra, irmão? Ame aqueles que se põem como adversários a você. Ore pela sua sogra, ore pelo seu sogro, ore pelo seu vizinho, ore pela sua vizinha, ore por aquele patrão, meu irmão, que está te perseguindo há anos. Ore por aquelas pessoas que só sabem desejar o seu mal. E quando você chegar perto dele, meu irmão, sabe o que você vai fazer? Dar um belo sorriso e falar assim: que bom que você está aqui. Mas, Leandro, isso é hipocrisia. Não, isso é amor. Aleluia. Você está colocando para fora aquilo que está no seu coração. Eu ouvi uma história, certa vez, de um pastor que estava numa cidade que se chamava Zabelê, é lá no sertão da Paraíba. E ele foi para uma igreja, irmãos, e a cidade era pequenininha, tinha parece que 3 a 4 mil habitantes. Imagina o tamanho do ovo, né? E existiam 2 igrejas, a desse pastor que foi e uma outra. E de repente, quando esse pastor chegou na cidade, o outro pastor começou a falar muito mal dele. Criticava. E certo dia, uma igreja daqui de São Paulo, de Guarulhos, mandou um caminhão de alimentos para o sertão do Nordeste. E quando chegou esse caminhão lá, o pastor olhou e falou assim: nem se eu usar o ano inteiro, não vai sobrar, vai estragar, vai vencer. E ele orou ao Senhor. Ele disse: Deus, o que eu faço com esses alimentos? Porque é muita coisa para mim. E Deus disse para ele: vai lá e dá a metade para o pastor que fala mal de você. Ele foi, deu, e sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele pastor de inimigo passou aliado. E a igreja que ele tinha, meu irmão, precisaram tirar ele da cidade, porque de 2 ia virar uma só, de tamanha unidade que eles estavam andando. Aleluia. Sabe qual é a melhor atitude que você deve ter, querido, para com as pessoas que procuram e falam mal de você? Ame, abençoe, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor muda a situação, o amor muda, meu irmão, a história de qualquer coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, mas meu casamento está complicado porque a minha esposa é complicada. Ame ela, irmão. Porque quando você ama a sua esposa, você está amando ao Senhor e você está honrando ao Senhor. Afinal de contas, a Bíblia diz: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Aleluia. Amar a sua esposa é amar a Deus. Aí a pessoa, às vezes, ela vai na igreja e ela levanta a mão e fala: pai, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, eu te louvo. Aí chega lá em casa e fala assim: ô louco, mulher, de novo, não tem comida nessa casa não. Aí olha para a coisa: ô louco, mulher, de novo essa louça desse jeito. Ô louco, mulher, a minha camisa preferida não está lavada e passada não. E aí a gente volta para a igreja: pai, eu te louvo, eu te adoro, a minha maior vontade é te honrar, a minha maior vontade é ser um homem de honra. Fala para quem está perto de você e fala assim: você só tem uma vida. Aquilo que você faz na igreja, você deve fazer na sua casa. Aquilo que você faz na igreja e na sua casa, você deve fazer no trabalho.
E assim em cada área das nossas vidas, porque afinal de contas, meu irmão, você vai sair daqui com essa lavagem cerebral. Nós somos homens de honra. Aleluia. Porque, meu irmão, quem anda em honra ama. Quem anda em honra, sabe o que faz também, irmão? Honra com aquilo que sai da sua boca. Você está desejoso de viver uma vida ainda melhor, querido? Nós precisamos ter esse desejo, porque é da vontade de Deus que nós venhamos viver esse estilo de vida. Em Deuteronômio 23, no verso de número 23, aleluia, e ele diz assim, Deuteronômio 23, 23, quem chegou diga, estou pronto. E ele diz lá, o que proferiram os teus lábios, isso vocês devem guardar e também fazer, porque escolhestes livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a sua boca. Diga comigo algo, diga assim, o que eu falo, eu cumpro. Agora olha no olho de quem está perto de você e conta essa história para ele. Fala assim, ó, o que eu falo, eu cumpro. Aleluia. Eu me recordo, irmãos, e é até estranho eu falar me recordo, né? Porque tem gente aqui que tem idade para ser meu pai. Mas eu me recordo, irmãos, de como era na minha época de criança. E eu me lembro da caderneta. Você lembra da caderneta, sim ou não? Eu lembro que tinha uma padaria próxima à minha casa, que minha mãe me dava uma caderneta e ela chegava lá e falava assim, vai comprar pão e leite, Leandro. Eu chegava lá, não precisava ter dinheiro, eu só levava a caderneta. E eles iam lá, marcavam o valor na caderneta e todo final de mês nós pagávamos o que nós devíamos. Meu irmão, se você for perguntar para as crianças de hoje em dia se elas sabem o que é caderneta, você sabe por quê? Porque não existe mais honra na palavra da humanidade. Porque nós estamos vivendo um mundo onde pessoas estão cada vez mais querendo passar a perna um no outro. Nós estamos vivendo num mundo onde homens não honram aquilo que é um dos seus bens mais preciosos. Eu aprendi, querido, que um homem sem honra na sua palavra não é um homem. Eu aprendi que um homem que não sabe cumprir com aquilo que ele diz não é um homem. Diga, eu sou um homem. Então nós sabemos honrar com aquilo que nós falamos. Aleluia. Nós sabemos pagar as nossas contas. Nós sabemos cumprir com aquilo que nós falamos. Afinal de contas, tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, nós estamos fazendo para Deus. Certa vez um homem, ele virou para mim e ele falou assim, Leandro, o que eu faço na igreja é a vida espiritual e é o ministério que eu tenho, mas o que eu faço na minha empresa ali é outra história, porque é o mundo natural. Crente que é crente vive sobrenatural na igreja e vive sobrenatural no trabalho. Vive sobrenatural na igreja e vive sobrenatural em casa. Se você é crente na igreja, você é crente na sua casa e é crente no seu trabalho, irmão. Eu estava conversando certa vez com um rapaz e ele virou para mim e ele falou assim, quer conhecer uma pessoa de verdade? Pergunte para os funcionários dela como ela é. Pergunte para os amigos dela como ela é fora da igreja, porque é ali que ela é de verdade quem ela é. Eu vi uma frase essa semana e eu fiquei pensando nela. E estava escrito assim, você que está querendo pular carnaval, não esquece de levar a máscara que você usa dentro da igreja. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Quantas vezes nós temos vivido 2, 3, 4, 5, 6 estilos de vida? Quantas vezes o Evandro conhece um Leandro diferente do que o David conhece, diferente do que o Marcos conhece, diferente do que o Claudinei conhece? E às vezes as pessoas vão falar sobre o Leandro, parece que estão falando sobre pessoas diferentes, tamanha atitude diferente quando um está perto do outro. Isso não vale pra gente. Porque nós somos homens de honra.
Porque nós somos homens que honram essa palavra. Porque nós somos homens que contam com o favor de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Viver uma vida de honra, irmãos, é viver uma vida de amor. É viver uma vida que tudo aquilo que nós falamos, nós cumprimos. É viver uma vida como aquilo que nós já lemos em Provérbios capítulo de número 3, verso de número 9. Nós sabemos honrar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos. Eu me lembro de uma pessoa que eu conversando com ela, e ela estava falando sobre o dia que ela seria rica. E ela falou para mim assim: Leandro, eu não vejo o dia de eu ser rico. E eu falei assim: como assim você não vê o dia de você ser rico? Porque no dia que eu for rico, aí eu vou poder todo mês dar o meu dízimo e a minha oferta. Eu virei para ele e falei assim: então enquanto você não é rico, você não dá o seu dízimo e a sua oferta? Ele falou assim: ah, Leandro, eu não dou, porque você sabe, é tão difícil, é tanta coisa para pagar, é a mulher querendo um sapato depois do outro, é os filhos querendo roupa diferente, querendo tênis, querendo comer, querendo sair, e você sabe como tá, né? Inflação subindo, salário mantém igual, mas quando eu for rico eu vou dar. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, ele também é fiel no muito. Afinal de contas, nós temos um único estilo de vida, e esse estilo de vida está regado de honra. Aleluia! Glória a Deus! Nós falamos uma coisa e nós cumprimos. Na nossa boca é sim, sim e não, não. No trabalho, irmãos, nós somos pessoas de honra. Sabemos valorizar a oportunidade que Deus tem nos dado. Sabemos valorizar o patrão que nós temos. Vai comigo para Efésios capítulo de número 6. Mas a Bíblia fala disso, Leandro? Fala, irmão. Vamos lá, Efésios. E quando você chegar lá, eu quero que você dê um glória a Deus bem forte. Meu Deus, misericórdia. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu vou dar a oportunidade de você dar um outro glória a Deus, tá bom? Quem chegou lá, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia! É disso, irmão. Com exceção do Spider, né? Do Anderson Silva, o homem fala grosso. Não é verdade? Olha para quem está do seu lado e fala assim: glória a Deus. Aleluia! Em Efésios capítulo de número 6, no verso de número 5, ele diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Está falando do patrão, irmão. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Aleluia! O que é viver uma vida de honra? É nós sabemos honrar o patrão que está nos dando a oportunidade de trabalhar. É você, meu irmão, olhar para o seu trabalho e ao invés de reclamar do seu trabalho, você começar a render graças pela oportunidade que você tem. Aleluia. Eu lembro de mim. Eu almejei, irmão, trabalhar numa determinada indústria daqui de Bauru. E eu me lembro que eu desejava trabalhar naquele lugar. E eu o tempo todo confessava a fé. E eu falava: eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou estudar e vou trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar nesse lugar. E quando eu consegui entrar naquele lugar, irmãos, eu comecei a fazer planos e fazer sonhos. E eu disse: eu vou entrar aqui como operador, mas eu vou passar aqui para manutenção, vou trabalhar de eletricista, e depois eu vou dar manutenção nos robôs aqui da empresa, e eu vou fazer isso e isso. Sabe o que aconteceu, irmãos? 6 meses eu passei para manutenção, e meu irmão, mais 2, 3 meses eu já passei para uma outra área da empresa, e eu dava manutenção no equipamento de automação. Eu estava alcançando o objetivo que eu tinha. Mas
Mas de repente aquela empresa que eu sonhei e que eu declarava que eu ia trabalhar, eu comecei a olhar e falar assim: nossa, mas aqui eu preciso trabalhar direto de domingo. Nossa, mas aqui, lá fora o pessoal ganha mais e aqui eu estou ganhando menos. Nossa, mas aqui é uma cobrança e aqui é uma pressão. Sabe o que estava acontecendo, meu irmão? Eu estava trocando um coração de gratidão por um coração de murmuração. Eu estava esquecendo que lá atrás eu dobrava o meu joelho e eu orava e falava: Deus, eu quero trabalhar ali. Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado. Sabe o que estava acontecendo? Eu estava perdendo o meu foco. Logo, eu estava tendo o meu coração mudado. Porque aquilo que você ouve, aquilo que você escuta e aquilo que você vê é aquilo que enche o seu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, mas você determina daquilo que você vai encher o seu coração. Mas eu estou casado já faz 20 anos e o amor não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo porque você decidiu não ser mais o mesmo. É tão interessante que muitas pessoas hoje, elas estão deixando de valorizar o casamento. Elas estão já falando: o casamento é uma instituição falida, o casamento é o que não dá mais certo. Você vê o pessoal 2, 3 meses separando. E nós estamos começando, meu irmão, a perder pessoa por mais nem menos separando dentro das igrejas. A pessoa olhou para o lado e falou assim: não quero mais. E separa, não tem motivo. Você fala: por que você está separando? Não sei não, estou separando. Nós estamos desprezando algo tão valoroso. E até o mundo, até pessoas que estão vivendo uma vida que não é da vontade de Deus, estão lutando e já conseguiram, meu irmão, a legalização do casamento deles. O povo crente, as pessoas desvalorizando o casamento e os homossexuais brigando para ter o direito de casar. Vamos valorizar aquilo que merece valor, irmãos. Vamos começar a andar da forma digna que Deus nos chamou para andar. Honre o seu patrão. Quem aqui quer trabalhar no lugar de sucesso? Agora eu pergunto para você: quantas das vezes, nós estamos falando só em 2014, nós estamos ainda em fevereiro, nesses 2 meses, quantas vezes você orou pelo sucesso do seu patrão? Eu quero trabalhar numa empresa de sucesso. Meu irmão, mas se você quer trabalhar numa empresa de sucesso, o dono da empresa precisa fazer da empresa um sucesso. Logo nós precisamos orar pela empresa que nós trabalhamos. Logo nós precisamos orar pelo nosso patrão. Logo nós precisamos orar pela nossa família. Porque andar como uma pessoa de honra é andar como uma pessoa que ora. Diga: eu sou um homem e por isso eu oro. Aleluia. Porque orar é praticar a palavra. E para todas as atitudes que nós temos de honra para com Deus, Ele manifesta honra para conosco. Aleluia. Porque Números diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em Isaías diz que tudo aquilo que Ele fala volta para Ele apenas depois de ter cumprido o fim pelo qual a palavra foi lançada. Aleluia. Faça as coisas certas, irmãos, que você vai ver a honra e a glória do Senhor manifestando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Eu gosto muito quando eu vou lá e começo a ler em Êxodo e fala um pouco sobre a Shekinah, sobre a glória manifesta de Deus. No finalzinho, nos últimos capítulos, Deus ele dá uma visão para Moisés. Ele fala: Moisés, você vai construir um tabernáculo assim, assim, com os tecidos assim, com as pedras assim, com utensílios assim. E, meu irmão, Deus começa a produzir coisas, começa a prover coisas para que eles construíssem. Mas a glória só se manifestou quando o templo, quando o tabernáculo, na ocasião, melhor dizendo, estava completo. Diz que após terem terminado, a glória se manifestou. Quer ver a glória do Senhor se manifestando sobre a sua vida? Complete aquilo que Deus está pedindo para você completar no seu coração. Homens de honra começam e terminam as coisas. Meu irmão, você precisa confessar isso comigo. Diga assim: eu sou um homem de honra e por isso tudo que eu começo eu termino. Tudo que eu começo eu termino. Aleluia! Vale de confissão de fé essa.
Vale, meu irmão, de confissão daquilo que você já pode estar vivendo. Quantas coisas, irmãos, nós começamos e nós paramos no meio. Quantas coisas nós começamos e como Elias, como muitos de nós olhamos e falamos: eu estou sozinho, Deus, e a gente desiste. Não, irmãos, se nós começamos, nós vamos completar, porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. A Bíblia diz que Paulo, ao chegar no fim da sua carreira, ele olha para tudo aquilo que ele tinha feito e ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia! E ele diz: desde já a coroa da justiça me está guardada. Porque quando você permanece em honra, quando você permanece cumprindo essa palavra, querido, existe algo vindo da parte de Deus para você. Aleluia, aleluia. Vai comigo para 1 Samuel. Vamos ler outro texto lá. Porque nós somos homens da palavra, nós somos homens de honra, nós somos homens do Espírito. Aleluia, nós amamos essa palavra, não é verdade, querido? Aleluia. Quando você chegar lá, diga: eu amo a palavra de Deus. Glória a Deus, nós amamos essa palavra, queridos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. É para isso que nós chamamos, querido. Eu não sei se você já conseguiu ver algum peixe nadando, mas o peixe não faz esforço para nadar, sim ou não? Não faz. Peixe foi feito para nadar, então peixe nada. Irmão, crente foi feito para viver uma vida de honra, então crente anda em honra. Crente foi chamado para viver uma vida de fé e por isso ele anda em fé. Crente foi criado para viver em amor, é por isso que nós andamos em amor, irmãos. Aleluia! Andar na palavra para a gente é fácil, porque Deus nos capacitou para isso. Romanos diz que o amor dele já foi colocado no nosso coração. Romanos diz que a fé já foi depositada dentro do nosso coração. Romanos 5 e Romanos 12 diz isso. E ele diz assim em 1 Samuel, capítulo de número 2, no verso de número 30: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e o teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, eu digo, eu, o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu... O que está escrito na sua Bíblia aí? O que está escrito na sua Bíblia? Honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Que forte isso, irmãos. Porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu lembro, meu irmão, de algumas coisas da minha escola, e eu lembro que o ser é algo que nos dá ideia de condição. Então pode ser que ele é, da mesma forma que pode ser que ele não é. Como? Exatamente como 1 Samuel 2,30 diz: se nós honramos a Ele, Ele vai poder nos honrar. Se nós formos fiéis a Ele, Ele vai poder ser fiel conosco, porque Ele é um cavalheiro, querido. Deus está esperando a minha escolha e a sua escolha para mudar a nossa vida. Deus está esperando que nós venhamos abrir a porta da nossa família para Ele transformar o nosso lar. Ele quer que nós venhamos abrir a porta do nosso coração para Ele mudar o nosso emprego, mudar o nosso ministério, mudar os nossos sonhos, irmãos. Mas nós precisamos começar a fazer isso antes. Porque quem honra o Senhor, esse Ele vai honrar. Aí as pessoas às vezes falam assim: Leandro, mas a minha vida está ficando cada vez pior, não está dando nada certo. Que tipo de honra você tem andado? A quem você tem honrado? Será que quando você casou e você disse até que a morte nos separe, ou até que a volta de Jesus nos separe, será que mudou um pouco e até que a primeira oportunidade chegue? Ou até que os anos se passem? Nós somos homens de honra. A mulher que nós escolhemos, querido, para viver, nós vamos com ela até os nossos últimos dias, até Jesus voltar. Aleluia, aleluia. Porque aquele que acha a mulher virtuosa, acha o maior favor de Deus, queridos. Aleluia. Ame a sua esposa, cuide da sua esposa, que você vai ter o melhor casamento, irmão.
você vai ter a melhor companheira, você vai ter a mulher mais fiel de todas. E quando nós falamos sobre honra, lá em 2 Samuel, capítulo de número 23, no verso de número 15, conta a história dos valentes de Davi. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas Davi, certa vez, ele separou valentes que andavam com ele. E esses valentes, irmãos, ainda que eles eram muito mais poderosos do que os exércitos inimigos, porque existia uma graça e um favor de Deus acerca da vida deles. E quando nós lemos lá em 2 Samuel 23:15, na história de um determinado momento, Davi, sem muito pensar, ele olha para uma fonte, e essa fonte estava toda tomada por um exército inimigo. E Davi, ele diz: quem dera eu beber água dessa cisterna, quem dera eu beber água dessa fonte, desse poço. E quando Davi, que era o líder desses homens, ele fala, 3 valentes dele ouvem, e eles veem um desejo do seu Senhor. E a Bíblia narra, irmãos, que eles foram contra o exército inimigo, e eles começaram a dizimar aquele exército, pegaram a água, dizimaram o outro restante. A luta foi tão intensa, a luta foi tão, meu irmão, forte, que a mão de um dos valentes de Davi se tornou um só com a sua espada. E eles chegam para Davi e eles falam: Davi, está aqui a sua água. Davi olha para eles e fala assim: como poderei eu tomar de uma água dessa, se para conseguir essa água vocês arriscaram as suas próprias vidas? E Davi pega aquele copo de água e ele joga no chão e ele diz: Pai, eu consagro e ofereço ao Senhor como oferta essa água. Aqueles valentes ouviram um desejo do seu rei. Não foi um pedido, não foi uma ordem, eles simplesmente ouviram um desejo. E eles estavam prontos para morrer se fosse preciso, mas eles desejavam, acima de todas as coisas, agradar o coração do seu rei. A pergunta para mim e para você nessa noite, querido, é: até onde nós estamos dispostos a ir para agradar o coração do nosso rei? Até onde nós estamos dispostos a ir na contramão desse mundo para honrar o coração do nosso Deus? Até onde nós estamos dispostos a arriscar a nossa vida, mas olhar para o alvo e falar como Paulo: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, antes viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, como ser forte, como ser poderoso, irmãos. Nós precisamos amar ao Senhor ao ponto de dar a nossa vida para Ele, porque João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o Deus encarnado, Jesus, para morrer por nós, irmãos. A vida de honra que Deus nos chamou para viver nesses dias é uma vida onde nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé e esquecemos das coisas que para trás ficam e prossigamos para completar a carreira. Aleluia! Filipenses 3, 13, 14 diz isso. Deixe aquilo que ficou para trás. Deixa, meu irmão, as coisas que te chatearam no seu casamento. Deixa as coisas que te chatearam na sua empresa. Deixa as coisas que chatearam você nas igrejas que você pode ter passado. Renova sua mente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Deus. Corramos a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1 fala isso. Diga: eu vou correr a carreira que Deus planejou para mim como nunca antes. Aleluia. Você está disposto a fazer isso, querido? E quando nós começamos a praticar essas coisas que nós estamos conversando,
Uma luz que ela já está lá dentro, ela começa a brilhar de uma forma tão forte, que já não fica mais aqui, ela começa a tomar conta do seu olhar, ela começa a tomar conta da sua palavra, e aquilo que Mateus 5,13 diz, começa a acontecer. A candeia, ela é acesa, não sendo colocada debaixo da cama, mas ela é colocada no velador, e todos podem ver. A glória, a luz, as verdades da palavra começam a brilhar na nossa vida, e as pessoas começam a ser impactadas por aquilo que essa palavra da fé está produzindo no nosso coração. Aleluia. Por quê? Nós somos homens de honra. Pode ser, irmão, que nessa noite algumas coisas apenas você olha e fala assim: realmente eu preciso mudar nisso. Ou pode ser que quase em todas elas você se acha, você se localiza. Ou pode até ser, meu irmão, que essas coisas serviram apenas de vacina para você. Você já está crescendo e avançando na palavra. Independente de como você está, eu digo algo para você nessa noite, irmãos. Deseje, como esses valentes de Davi, sem levar mais nada em consideração, praticar e viver essa palavra. Deseje, querido, amar, ainda que ninguém mais ame. Deseje, querido, se alegrar com as pessoas, ainda que ninguém mais deseje se alegrar. Deseje acreditar e acredite nas pessoas quando ninguém mais acredita. Aleluia. Olhe para a sua casa e veja uma luz no fim do túnel quando ninguém mais vê. Olhe para o seu filho e comece a se alegrar contemplando aquilo que Deus está preparando para ele lá na frente, queridos. Aleluia. Porque homens de honra sonham, homens de honra andam em amor, homens de honra andam em alegria, homens de honra andam na palavra. E por isso eles colhem dos resultados. Por isso eles são afetados pelo poder dessa palavra.